Seja bem-vindo à Cultura e Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula e nas videoaulas que se seguirão a essa, nós vamos tratar sobre um assunto extremamente importante quando se trabalha com cultura e tecido de plantas, que é a questão da asepsia. E por que a asepsia é tão importante e como é que é feita a asepsia é o que nós vamos ver nessa videoaula e nas videoaulas que vão seguir a essa. Para a gente começar a compreender esse assunto, vamos lá para dentro compreender isso com mais propriedade. A asepsia é crucial quando se trabalha com cultura e tecido de plantas. E a questão é, por que a asepsia é tão importante quando se trabalha com plantas em condições in vitro? E a resposta é simples. Na verdade, é a mesma resposta que nós demos quando a gente estudou a questão das contaminações na cultura e tecido de plantas. É porque as contaminações são os maiores riscos que existem para a cultura e tecido de plantas. E para evitar as contaminações, nós precisamos utilizar diversas técnicas de asepsia. E por que as contaminações são tão prejudiciais? Quais são as consequências? Nós já vimos isso quando nós estudamos a questão das contaminações. E nós vamos rever por causa da importância disso quando se trabalha com plantas em condições in vitro. E quais são essas consequências? Primeiro, a impossibilidade de introduzir o material in vitro. Segundo, é que nós vamos ter perda de explantes e podemos ter perda de repetições e podemos ter perda de material dos nossos experimentos. E essas perdas podem eventualmente inviabilizar as nossas análises estatísticas e, consequentemente, comprometer o experimento completamente. Além disso, ela diminui a eficiência das técnicas de cultura de tecido de plantas que a gente estiver utilizando, não importa qual que ela seja, e ela vai aumentar os custos de produção, os custos dos nossos experimentos. E em último caso, ela pode levar à perda total do nosso material in vitro. E nós não podemos permitir que isso aconteça. E como que a gente faz para evitar que isso aconteça? Utilizando as técnicas de asepsia. Nós também já vimos quais são os principais contaminantes na cultura de tecido de plantas. Aqui estão vários deles e nós focamos principalmente na questão dos fungos, na questão das bactérias e na questão da participação dos ácaros como dos principais agentes pluricelulares responsáveis pela contaminação em condições in vitro. Mas sem sombra de dúvida nenhuma, os principais são fungos e bactérias. Isso foi visto com mais detalhes nas aulas anteriores em que estudamos especificamente cada um desses grupos de contaminantes. E nós também mencionamos as principais fontes de contaminação. E são basicamente 4 fontes de contaminação. A primeira fonte são os explantes, a segunda fonte é o próprio meio de cultura, a terceira fonte é a manipulação, em que nós temos a participação do manipulador, dos utensílios e do próprio espaço de trabalho, que é a câmara de fluxo laminar horizontal, e nós temos fonte de contaminação que pode acontecer na sala de crescimento. Nas aulas sobre contaminação, nós demos um enfoque pontual sobre a questão dos explantes, sobre a fonte dos explantes, em que essas fontes podem ser 5. Da natureza, pode ser proveniente de um campo agronomicamente cultivado, pode ser proveniente de uma casa de vegetação, pode ser proveniente de uma sala de crescimento e pode ser proveniente das próprias plantas já cultivadas em condições in vitro. A questão que nós vamos fazer agora é como fazer a asepsia de todas essas fontes de contaminação. E, para começar, nós vamos tratar primeiramente da asepsia dos explantes. Não estou interessado mais na fonte de onde é que está vindo o explante. Eu estou interessado agora em como fazer a asepsia dos explantes provenientes de qualquer fonte que seja. E quando se fala de asepsia de explantes, existem 2 terminologias. A primeira terminologia é chamada de desinfestação. E o que é desinfestação? É uma descontaminação externa dos explantes. Ou seja, vai limpar, vai esterilizar os explantes na sua superfície. Não vai entrar dentro dos tecidos para esterilizar. Vai simplesmente fazer a esterilização superficial dos nossos explantes. E isso nós damos o nome de desinfestação. E essa desinfestação, essa descontaminação externa dos explantes, pode ser feita de diversas formas. Pode ser feita através de uma pré-lavagem com água corrente. Normalmente todo explante se faz isso para tirar basicamente a sujeira, mas nós podemos fazer vários tipos de tratamentos, como por exemplo, com hipoclorito de sódio, com hipoclorito de potássio, com álcool e com diversos outros reagentes químicos.
que vão providenciar, que vão trabalhar na questão dessa descontaminação externa dos explantes. Qual a concentração? Varia de caso para caso. Mas o que é importante quando se trabalha com qualquer um desses reagentes que vai fazer a desinfestação é nós tomarmos cuidado com o binômio tempo-concentração. E esse binômio tempo-concentração tem uma relação inversamente proporcional. O que significa isso? Quanto maior a concentração do meu reagente desinfetante, menor o tempo de exposição que eu preciso deixar o meu explante. Quanto menor a concentração do meu desinfetante, mais tempo eu preciso deixar o meu explante em contato com ele. E como é que eu vou decidir qual que é essa concentração e qual que é esse tempo? Experimentação. Você vai ter que buscar na literatura o que é que existe e você vai ter que fazer testes preliminares para determinar qual que é a melhor concentração, qual que é o melhor tempo para o seu caso específico, para o seu explante específico, para a fonte de explante específico que você está utilizando naquelas condições. E é extremamente importante que você preste atenção neste binômio tempo-concentração. Não basta qualquer concentração, não basta qualquer tempo. E o segundo conceito que é extremamente importante, relacionado com a asepsia dos explantes, é que nós chamamos de desinfecção. Não é mais desinfestação, é desinfecção. Desinfestação, você faz uma limpeza externa do explante. Na desinfecção, você faz uma descontaminação interna do seu explante. Então agora os reagentes vão entrar no tecido e atuar nos micro-organismos que eventualmente estejam dentro do tecido. E neste caso, se pode utilizar antibióticos, se pode utilizar fungicidas, se pode tratar com termoterapia, no caso de vírus. Existem outras possibilidades, mas os básicos são principalmente trabalhar com antibióticos, fungicidas e eventualmente a termoterapia para o caso de vírus. Então nós temos duas situações. A desinfestação, que limpa o que está do lado de fora do explante, e a desinfecção, que limpa o que está do lado de dentro do explante. E como que eu posso fazer a desinfecção? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer um tratamento, o que nós chamamos de um pré-tratamento dos nossos explantes. Da mesma forma que foi feito a desinfestação. Eu posso fazer um pré-tratamento com antibióticos no binômio tempo-concentração. Então eu vou determinar qual que é o melhor tempo para uma determinada concentração de antibiótico ou de fungicida. Então eu tenho que fazer testes experimentais. Então eu vou desinfectar o meu explante fazendo esse tratamento antes de introduzi-lo em condições in vitro. Mas eu também posso fazer a adição desses compostos ao meio de cultura. Como no caso dos antibióticos, que são termosensíveis, eu tenho que fazer sua adição ao meio de cultura após o processo de autoclavagem. Porque os antibióticos são termosensíveis, eles não são resistentes à autoclavagem. A mesma coisa você pode fazer com o fungicida. Aí você tem que ver se o fungicida ele é termosensível ou ele é termorresistente. Se ele for termosensível, você vai ter que colocá-lo após a autoclavagem. Se ele for termorresistente, você pode colocá-lo antes. E aqui eu quero abrir um parênteses. É muito importante vocês terem em mente a diferença entre desinfestação e desinfecção. São dois conceitos distintos, mas ambos são extremamente importantes. Agora, independentemente se você está fazendo uma desinfestação ou uma desinfecção, você vai ter que trabalhar com o binômio tempo-concentração. Para quê? Para você controlar aquela contaminação bacteriana ou fúngica que está acontecendo nos seus explantes quando você está tentando introduzi-los para condições in vitro. Porém, é preciso tomar muito cuidado. Em que sentido? Porque você tem que matar o micro-organismo, mas você não pode matar o seu explante. Então existe uma linha tênue, porque às vezes você faz um tratamento muito rígido para fazer uma desinfestação e você não tem nenhuma contaminação, mas aquele tratamento foi tão forte que você acaba comprometendo a viabilidade do seu explante. Você mata o seu explante. Aí não pode. Então você precisa fazer um ajuste fino entre controlar os micro-organismos, seja por desinfestação ou desinfecção, e a viabilidade do explante que você está trabalhando. Não adianta você eliminar o micro-organismo, você mata o seu explante. Mas às vezes você deixa o explante vivo, mas começa a haver uma certa contaminação. Então você precisa encontrar um meio termo adequado para a sua condição, para o seu explante, para as suas condições de trabalho.
Então não se esqueçam disso. Não basta eliminar o micro-organismo, você não pode matar o seu explante. Agora vamos voltar lá para dentro para dar continuidade. E aqui está mostrando uma tabela de antibióticos que são vendidos pela Sigma Aldrich. E aqui vocês podem ver que tem diversos tipos de antibióticos. Carbenicilina, cefotaxima, clorofenicol e vários outros. E qual antibiótico você vai utilizar? Normalmente utiliza antibiótico de largo espectro de ação. O que é um antibiótico de largo espectro de ação? São aqueles que pegam tanto bactérias gram-negativas quanto bactérias gram-positivas. Então, neste caso, você vai escolher um determinado antibiótico. Não conseguiu resolver o seu problema, aí você vai ter que procurar um fitopatologista para ele te dar uma orientação sobre qual antibiótico é melhor ser utilizado. Para isso, ele vai ter que identificar qual que é aquela bactéria e você vai ter que fazer testes utilizando um determinado antibiótico específico para aquele tipo de bactéria. Mas essa tabela mostra diversos tipos de antibiótico que você pode comprar no mercado. E ela diz como você prepara, como você armazena e tudo. E lembrando que todos os antibióticos são termosensíveis, portanto, eles não podem ser autoclavados. Como é que você faz? Você prepara o seu meio de cultura, autoclava o seu meio de cultura, leva ele para dentro da câmara de fluxo laminar horizontal e lá você vai adicionar o antibiótico a esse meio de cultura quando a sua temperatura estiver mais baixa. E agora sim você vai homogeneizar e distribuir nos seus frascos, na placa de Petri ou recipiente que você estiver utilizando. E essa figura já foi mostrada para vocês numa das aulas anteriores, quando a gente falou sobre os diversos tipos de exemplos de contaminantes na cultura de tecido de plantas. Mas eu queria mostrar de novo para reforçar esse ponto. Aqui nós estamos trabalhando com contaminações de explantes no processo de introdução para condições in vitro. Aqui tem vários tratamentos. E aqui está mostrando, nessa primeira linha aqui superior, nós podemos ver que foram feitos vários tratamentos, A, B e C. Nós podemos ver nitidamente que o tratamento A, todos os explantes foram contaminados. Aqui está mostrando uma representação, não está mostrando o experimento todo. Isso significa que este tratamento não nos serve para fazer o processo de desinfestação ou desinfecção. No caso aqui é desinfestação mesmo. Nesse segundo tratamento teve contaminação bacteriana e no nosso terceiro caso aqui teve contaminação bacteriana neste e neste. Essa pequena névoazinha ao redor são bactérias. Isso significa que os tratamentos utilizados nessa primeira linha não são eficientes no processo de desinfestação do nosso explante. Nessa segunda linha, essa intermediária, nós podemos ver que o primeiro tratamento também se mostrou totalmente ineficiente. Todos os explantes contaminaram. O segundo tratamento, houve contaminação deste e deste. Essa névoazinha ao redor são contaminações bacterianas. E nesse tratamento C, nós podemos ver nitidamente mais bactérias aqui ao redor de dois explantes. Nitidamente, este tratamento também não se mostrou eficiente para um processo de desinfestação para a introdução de material para condições in vitro. E nessa última linha, essa inferior, nós podemos ver que nosso primeiro tratamento também se mostrou totalmente ineficiente. Porém, o segundo e o terceiro se mostraram eficientes no processo de desinfestação. Não consigo ver aqui nenhum tipo de bactéria e nenhum tipo de fungo crescendo nesses meios. Isso significa que o processo de desinfestação se mostrou eficiente. Eu posso escolher qualquer um desses dois como protocolo de desinfestação para os meus explantes para montar os meus experimentos. Lembrando sempre que não basta matar o micro-organismo, controlar o micro-organismo. Eu não posso matar o meu explante. Ele tem que manter a sua viabilidade. E agora vamos ver isso com um exemplo bastante prático. Como é que eu faço isso na prática? Normalmente se inicia qualquer processo de introdução de material em condições in vitro pela desinfestação. Se a desinfestação não for controlada e uma bactéria permanecer, se passa a tratar com a condição de desinfecção. Nós vamos assumir que o micro-organismo não está externo, mas está interno. Mas inicialmente nós fazemos a desinfestação. Não funcionou, passamos para a técnica de desinfecção. Mas vamos pegar um exemplo que está começando. Então vamos fazer uma desinfestação. O princípio, o raciocínio, a lógica é a mesma para os dois casos. Então neste caso eu vou pegar a ponta de um ramo e vou preparar e introduzir para condições in vitro. Como é que eu vou fazer? Eu posso utilizar pedaços de folhas, as partes mais novas, posso utilizar pedaços de ramos, eu posso utilizar o que eu quiser como explante. O
que eu vou fazer com o meu explante? Eu vou fazer um tratamento e lavagem. Eu vou tratar o meu explante e depois eu vou lavar o meu explante. E como é que isso é feito então? Eu vou preparar os tratamentos que eu preciso. Então eu vou introduzir o meu explante dentro do meu tratamento. Então eu vou ter que fazer uma série de tratamentos com várias concentrações do meu desinfetante para fazer a desinfestação. E aí eu vou com o cronômetro determinando por quanto tempo aqueles explantes vão ficar aqui dentro. Mas como é que eu faço na prática para colocar os explantes dentro? Vou ter que colocar um a um? Não. Eu pego uma gaze. Eu pego uma gaze e coloco os meus explantes lá dentro, amarro a minha gaze e vou transferindo a gaze para o dentro do tratamento. Terminou aquele tempo, basta eu remover ela de lá. Então eu faço os meus tratamentos e agora eu vou ter que fazer a lavagem. Lavagem que? Em água destilada, autoclavada. Não é só destilada, tem que estar autoclavada. Então eu vou fazer uma primeira lavagem, transfiro para a minha primeira água destilada. Aí depois eu faço uma segunda lavagem, transfiro para a minha segunda água destilada. E assim eu vou lavando os meus explantes, retirando aqueles reagentes que estavam no tratamento, até eu fazer uma terceira lavagem. No mínimo, 3 lavagens. Tudo isso sendo feito dentro da câmara de fluxo laminar horizontal, com todas as técnicas que você precisa, que são necessárias para se manipular as plantas in vitro, que vocês vão ver nas próximas aulas. Agora sim, eu estou com o meu material, eu vou limpar o meu material, vou manipular o meu material, tirar as pontas que eventualmente ficaram queimadas, descartar o que não está bom, e agora sim eu vou introduzi-lo para condições in vitro, e uma vez em condições in vitro eu vou transferi-lo para a sala de crescimento. E na sala de crescimento agora eu vou acompanhar o meu experimento. Acompanhar de que forma? Eu vou fazer uma tabela, uma planilha, e eu vou lá todos os dias e vou ver como é que estão as respostas, se está tendo contaminação bacteriana, se está tendo contaminação fúngica, quantos explantes estão sobrevivendo, quantos estão contaminados. Se está contaminado, eu posso tentar recuperá-lo ou posso simplesmente assumir que naquele experimento eu vou descartar tudo. Então eu vou levar o experimento durante 7 dias, durante 15 dias, eu vou determinar. As contaminações no processo de desinfestação e de desinfecção são contaminações que vão acontecer rapidamente. No prazo aí de 1 a 2 semanas, você já tem seu experimento concluído. E agora, com os dados em mãos, você vai determinar qual que é o melhor reagente para fazer sua desinfestação ou desinfecção, qual que é a melhor concentração desse reagente e por quanto tempo você vai ter que tratar esse seu material, nessa solução que você pré-determinou. E agora sim, feito isso, você pode perfeitamente começar os seus experimentos com cultura de tecido de plantas. Agora vocês já sabem como fazer a desinfestação ou a desinfecção para trazer o seu material para condições in vitro. Tudo começa por ali. A única condição em que você não vai precisar fazer a desinfestação ou a desinfecção é quando os seus explantes já estão em condições in vitro. Então, neste caso, você não precisa fazer isso. Mas se os seus explantes estão vindo da natureza, estão vindo de um campo agronomicamente cultivado, estão vindo de uma casa de vegetação ou estão vindo de uma sala de crescimento, você obrigatoriamente tem que fazer a desinfestação e, se necessário, a desinfecção dos seus explantes para que você possa começar a trabalhar com plantas in vitro. Basicamente era isso que nós tínhamos que passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!